Olá, dentro de instantes você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. A mensagem de hoje, o tema é o primeiro amor. Diga comigo, o primeiro amor. Então, é na verdade um alerta para nós, amém? É um alerta para mim, um alerta para você, que eu tenho certeza de que se você colocar no teu coração, você vai ver como é que vai gerar frutos grandes na sua vida, amém? Então vamos lá, Provérbios não, é Apocalipse, vai lá, estou tão emocionado que eu até errei o livro, ó. Apocalipse capítulo 2, versículo, vamos ler do primeiro, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, a minha versão é um pouquinho diferente da sua, tá? Diz assim, ó, ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Versículo 3: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 4: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro. Versículo 5: mas lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. E aí ele termina de novo no versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Diga graças a Deus. Então Deus mandou essa carta a eles, falando assim: olha, eu reconheço muito o que vocês estão fazendo, eu estou muito feliz com o trabalho de vocês. A carta que ele mandou para a igreja de Éfeso, ele falou assim: olha, vocês são uma igreja excepcional, vocês perseveram, não desfalecem, vocês lutam contra o pecado, amém? Vocês são uma igreja que, independente de quem se levanta no meio dela, você prova todo mundo e vê quem é de mim e quem não é. Está dando para você entender, sim ou não? Deus mandou uma carta para eles elogiando, falando um monte de coisas boas e falando que estava feliz com eles. Mas aí ele fala uma coisa que muitos de nós não percebemos, algo que na verdade nós não fazemos, e é o que ele fala: você abandonou o seu primeiro amor, amém? Primeiro amor, o que é o primeiro amor? Você chegou na igreja, quem está mais de 5 anos na igreja aqui? Levanta a mão. Mais de 10, mais de 20, eita, mais de 30, mais de 40, rapaz, mais de 50, nossa, mais de 60, não, a senhora, mais de 60, olha só, quem está menos de 5 anos, levanta a mão, menos de 5, menos de 3, menos de 1, olha, nossa irmã ali, uma irmã nova, amém? Olha, eu vou falar uma coisa para você, desde essas pessoas que chegaram há uma semana, aquelas que já estão há 50 anos na presença de Deus, com Jesus, todos nós cometemos o mesmo erro. Chega um momento da nossa caminhada com Deus em que nós somos eficientes demais e íntimos de menos, amém? Chega uma hora da nossa caminhada na fé em que, eu vou falar de um exemplo de um obreiro na igreja. Você vê um obreiro que chega agora na igreja, aquele que, um membro, ele chega, ele já começa, ele quer buscar, ele quer ouvir, ele quer participar das vigílias, amém? Ele quer participar das buscas, em casa ele jejua, ele ora, ele lê a Bíblia, ele busca Deus da forma com que ele se preencha, amém? Da forma com que ele diga assim: poxa, hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Às vezes ele não tem talento nenhum, talvez ele não é uma pessoa que está 100% dentro da igreja, mas ele está ali cheio do Espírito Santo, buscando, se envolvendo, se enchendo. Todos nós somos assim na caminhada com Deus. Só que chega um momento em que a gente começa a ser eficiente demais e íntimo de menos. O primeiro amor nada mais é do que intimidade. Todos nós um dia fomos íntimos demais de Deus. Eu digo por mim, eu estou, desde os 11 anos de idade na obra, né? Morando nas igrejas, trabalhando. E quando eu comecei, era novinho, 12, 13 anos, o que eu mais queria era chegar ao culto de domingo de manhã. Porque eu
para mim era o culto mais importante da semana, que eu falava, poxa, eu vou me encher do Espírito Santo. Só que conforme o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar na igreja, o culto do domingo de manhã se tornou mais um culto para mim. Está dando para você entender, sim ou não? Eu comecei a trabalhar muito, ser eficiente, ministrava louvor, era aquilo, só que a minha intimidade, ela foi ficando um pouquinho de lado. Está dando para entender, sim ou não? A minha intimidade foi ficando um pouquinho de lado. A mesma coisa aconteceu com a igreja de Éfeso. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da história dessa igreja. Ela começou, Paulo chegando em Éfeso e enchendo os discípulos que tinha lá do Espírito Santo. Ele chegou e falou assim, vocês conhecem o Espírito Santo? Já foram batizados? Os discípulos olharam para ele e falaram assim, Senhor, a gente nunca ouviu falar do Espírito Santo. E aí Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram batizados. E ali começou uma grande obra na cidade de Éfeso. Amém? A cidade de Éfeso, ela hoje, vamos dizer, é uma São Paulo aqui. Ela é uma igreja, ela era uma cidade muito grande, era uma capital na época, onde eles adoravam a deusa Atenas, se eu não me engano, Atena, uma coisa assim. Depois eu vou ler para você, só estou adiantando. E nessa cidade, Paulo trabalhou tão forte, tão firme, eles trabalharam tão grandiosamente, que dentro de 2 anos a igreja se tornou muito grande. Vamos dizer que tinha umas 5, 6 mil pessoas, se tornou uma igreja muito grande. E aquilo que era no começo importante para eles, passou a ser segunda opção. Está dando para entender, sim ou não, pessoal? Diga assim para você, eu não posso deixar o Espírito Santo como segunda opção. Vamos lá, vou ler para você, vou contar um pouquinho dessa história. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Versículo 1. Nós vamos ler 20 versículos, mas eu vou ler bem rapidinho e não vai te cansar. Atos 19, versículo 1. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga socorro. Acharam, então. Vamos lá, versículo 1 diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então se afastou deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam nas províncias da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Versículo 15. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço Paulo e conheço Jesus, eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de o quê? Temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. O grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total, que chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Diga graças a Deus. Pode respirar fundo. Então o que aconteceu? Paulo chegou na cidade, encheu os discípulos do Espírito Santo e começaram a trabalhar. Durante 2 anos, o milagre de Deus aconteceu naquela cidade. Vocês leram que Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. Amém? As pessoas eram curadas, libertas. Aqueles que estavam no pecado, a Bíblia diz que eles confessavam abertamente os pecados deles. É como se hoje eu chegasse aqui e começasse a fazer uma ministração falando de Jesus, vocês não conhecessem Jesus, e aí aquela mensagem entrasse forte no teu coração, e você começasse a chorar aqui no chão e falar: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, eu pequei tanto, eu falhei, meu livro está aqui, ó, sou ocultista, joga no chão, põe fogo. Está dando para entender, sim ou não? O trabalho deles era forte, era bonito, era grande. Só que durante toda a história da igreja de Éfeso, nós não lemos mais a respeito do Espírito Santo. Amém? Nós não lemos mais que Paulo encheu alguém do Espírito Santo, ou que os discípulos falaram do Espírito Santo. Acontecia milagres, acontecia coisas boas, Deus operava, mas a intimidade deles foi ficando para trás. Está dando para entender? Vou fazer uma comparação aqui para você entender. Vamos supor, você é casado, você é fiel à tua esposa, você traz a provisão para dentro de casa, tua esposa é uma pessoa excelente, você tem filhos excelentes, só que você não tem intimidade com ela. Faz algum sentido para você? É a mesma coisa. O nosso casamento com Deus, ele não é só eficiência, não é só trabalho. Amém? Não é só oferecer alguma coisa a Deus. Nós temos que ter intimidade, comunhão. Eu vejo ministérios hoje que são grandes demais. Eu já trabalhei em lugares que a intimidade fica em segundo plano. Em primeiro plano fica o trabalho, resultados, eficiência. Está dando para entender, pessoal? Talvez isso está dentro da gente. A gente fala assim: poxa, eu vou na igreja de domingo, eu vou na quarta também, eu estou orando pelos meus filhos. Muito bom. Eu dizimo, eu oferto, eu sou fiel na igreja. Ótimo, Deus está elogiando, está vendo tudo isso. Mas o que Ele quer de você? É em ti? Amém? Foi o que aconteceu com essa igreja. Isso, na verdade, quando eu estava lendo, o Espírito Santo vinha falando no meu coração, falando para mim isso. Falando: você é eficiente demais, você precisa voltar a ser um pouco mais íntimo. Está dando para entender, pessoal? Eu vejo pessoas que... Por que eu perguntei quem está há muito tempo na igreja? Porque quem está há muito tempo sabe disso. Quando você começou na obra, não é verdade, quando você começou a frequentar a igreja, você via as coisas da igreja de uma forma, você olhava para o pastor de uma maneira mais pura. É ou não é? Você chegava no culto, podia estar caindo a água do teto ali, ó, uma biqueira caindo ali, ó, chovendo e caindo, mas você fala: poxa, hoje eu vou buscar o Espírito Santo. E hoje talvez, quando fala de vir no domingo de manhã, você fala: poxa, mas meio-dia tem que ir para a casa da mamãe, não sei não, acho que eu vou à noite. Ou então a gente fala assim: poxa, tá frio, né, vamos deixar um pouquinho mais. Tá dando para entender, pessoal? Quando Deus falou comigo isso, eu falei: não, eu preciso trazer para a igreja isso, porque o que acontece comigo pode acontecer com você. Ou o que acontece com você pode acontecer comigo também. Amém? E isso é importante para nós, por quê? Porque o que vai dar a salvação para nós, a caminhada de todo cristão, é a salvação. Você está ciente disso? O nosso final não é a prosperidade em si, não é uma família abençoada em si, isso é o que Deus fará. Tanto é que Ele diz: buscai primeiro o reino e as outras coisas serão o quê? Por quê? Porque Ele falou: mantém como prioridade a tua salvação. Porque este é o teu alvo, esse é o teu objetivo na vida, amém? O meu objetivo é a minha salvação. E o que vai me dar a salvação? Não é eu ser um bom músico, não é eu ser um bom ministro de louvor, ou ser um pregador abençoado, não é isso. É eu ter intimidade com Deus, amém? É eu poder ouvir Deus falar comigo e meu coração se alegrar, meus olhos encherem de lágrimas. É eu pegar a Bíblia e falar assim: olha, eu não estou entendendo nada, mas fala comigo, amém? É eu estar com o coração aberto para quando o pastor vier falar comigo, me corrigir, eu falar: não, essa correção vem de Deus, amém? Porque quando nós chegamos num estágio de maturidade, vamos dizer assim, espiritual, nós nos achamos incorrigíveis, é ou não é?
Chega uma hora que a gente fala assim, poxa, por que eu estou sendo corrigido? Eu já tenho 20 anos dentro da igreja. Vou dar um exemplo de um obreiro. Às vezes o obreiro faz alguma coisa, o pastor vem e corrige. Fala, poxa, o pastor está me corrigindo, por quê? Eu estou 30 anos dentro da igreja? Não é? Eu estou 30 anos, mas e daí? Se Deus quer te corrigir, Ele vai corrigir. Amém? Eu vou te dar um exemplo muito bom para você colocar no teu coração. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4. Isso aqui, quando eu li isso aqui, meu coração disparou muito forte. E eu precisava colocar isso na mensagem. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Gênesis capítulo 4. Vamos ler desde o primeiro. Quem achou, diga graças a Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, tem versões que diz coabitou, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, presta atenção, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Diga graças a Deus. Então, deixa eu contar um pouquinho para você sobre Caim e Abel. Caim nasceu primeiro, amém? Portanto, ele era o filho mais velho. A Bíblia diz que ele era agricultor. Então, provavelmente, quando Abel nasceu, Caim já tinha lá o seu espaço de plantio, né? Ele já tinha experiência com a terra. E provavelmente, ele já oferecia ofertas a Deus. Amém? Então, quando ele começou, eu acredito que ele levava os melhores frutos. Como ele era sozinho, ele levava o melhor para Deus. Ele oferecia com alegria, com gratidão. E aí veio Abel. Então, Caim, como ele já era mais experiente, ele já era um cara que já sabia o que levar para Deus, ele falou assim, vou levar um fruto, Deus vai aceitar, amém? Aí ele pegou lá um frutinho dele, não sei, uma maçã, talvez, e levou para Deus como oferta. Agora note uma coisa, Abel e Caim subiram ao altar, Abel e Caim levaram ofertas, mas por que só Abel foi aceito? Por que Caim não foi aceito? Porque Caim achou que o fruto que ele oferecia era o suficiente, amém? Porque ele já era experiente, ele já era mais velho, ele já tinha uma caminhada com Deus no sentido de já oferecer ofertas a Deus. E Abel, como era mais novo, ele falou, não, eu tenho que oferecer o melhor para Deus, amém? Todo mundo, quando está no primeiro amor, ele é assim, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que falar o melhor. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não quer que você seja o melhor. Deus não quer que você seja o melhor obreiro, ou o melhor músico, ou o melhor cantor. Ele quer que você ofereça o melhor, amém? Você pode não ser o melhor, mas ofereça o melhor. Está dando para entender, sim ou não? Só que aí Deus olhou para Caim e falou assim, nossa Caim, eu não gostei. Aí Caim ficou o quê? Furioso. Deus repreendeu Caim, e Caim ficou furioso e falou assim, o quê? Você está me corrigindo? Já estou há tanto tempo ofertando. E aí o rosto dele se transtornou e ele falou assim, eu sou incorrigível. Está dando para entender, pessoal? Ele falou, eu não posso ser corrigido, porque eu já estou tanto tempo ofertando. Por que o senhor aceitou do rapaz mais novo do que eu? Olha aqui para mim, fazendo um favor. O primeiro assassinato da história da humanidade, que está registrado na Bíblia, que vocês sabem, que Caim matou Abel, aconteceu depois de um culto de adoração. Amém? Eles levaram as ofertas a Deus. Depois deste culto, olha o que aconteceu. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler. Para você entender, por favor, em nome de Jesus. Deixa eu só abrir aqui. Versículo 7, versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e fez o quê?
Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Olha para mim, por favor. Além de tudo, ele ainda era petulante, né? Ele falou: Deus, sei não, você acha que eu sou o guarda-costa dele agora? Para saber onde que ele está? E o que aconteceu? Caim matou Abel por quê? Porque ele não ofereceu o melhor. Eu vou falar uma coisa para você. Talvez você está querendo oferecer o melhor para Deus, e aí quando chega... Observa. Tem gente que chega para você e fala: poxa, o pastor, sei não, hein? Pastor, não sei não, hein? Pastor aí tá... Será que é de Deus o que ele está fazendo aí? Às vezes o pastor Rosivaldo vem e traz uma campanha aqui, ou coloca uma direção aqui, e a gente fica: poxa, será? Amém? Ou então, quando o pastor vem e traz uma correção para a igreja, tem gente que fala assim: foi para você, ó. É ou não é? Foi para você isso aí, ó. Presta atenção. Sei não, hein? O que ele está fazendo com você? Ele está matando a sua fé. Caim matou Abel por quê? Porque Abel foi aceito, ele estava puro. E como ele já era um pouco mais malandro, no sentido de experiência de vida, ele falou assim: eu não posso deixar que ele seja aceito e eu não. É a mesma coisa que acontece conosco. Eu vou dar um exemplo de obra de Deus. Às vezes quem está chegando agora começa a se destacar dentro da igreja. Poxa, começa a crescer na escolinha, começa a crescer no louvor, começa a dança, e aquele que está mais um pouco começa a ficar com ciúmes. Mas sabe por que nasce os ciúmes no coração dele? Sabe por que ele fica furioso? Porque ele sabe que ele não está oferecendo o melhor. E ele sabe que Deus vai aceitar aquele o melhor que o rapaz está oferecendo, que a outra pessoa está oferecendo, e ele começa a ficar com raiva, com ciúmes. E aí é onde começa as pessoas a matar a fé uma das outras, que ele começa a falar: olha, o pastor não sei não, será que... E aí começa a criticar a igreja, começa a criticar o pastor, a palavra. Está dando para entender, sim ou não? Quando alguém chegar para você e começar a falar mal da igreja, do pastor, da palavra, da obra de Deus, fala assim: começa a oferecer o melhor, que aí você vai mudar esse teu coração ruim. Amém? Eu vou mostrar para você uma coisa que aconteceu dentro da igreja de Éfeso. Pega a sua Bíblia rapidinho aí. O que aconteceu com Caim e Abel aconteceu na igreja de Éfeso. Vamos lá na Bíblia em Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. Em 1 Timóteo capítulo 1. Diz assim, versículo 1: Paulo, apóstolo de Cristo... Deixa eu pegar outra versão aqui que é melhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Versículo 2: A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 3: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Diga graças a Deus. Então ele falou assim: olha, eu deixei Timóteo. Ele estava escrevendo a carta para Timóteo. Ele falou: Timóteo, eu deixei você na igreja. Por quê? Meu melhor discípulo, meu filho na fé. Por que eu deixei você na igreja? Porque eu comecei a perceber que as pessoas estavam ensinando doutrinas erradas. Amém? Estavam ensinando coisas erradas dentro da igreja. Estavam criticando, gerando confusões, discussões. E ele falou assim: genealogias, ideias, fantasias que geram discussões sem fundamento e que fazem nos questionar a nossa fé. Está dando para entender, sim ou não? Diga só: eu não posso questionar a minha fé. Diga aí. Quando alguém vier debater com você e começar a colocar a sua fé em questão, põe o pé para trás. Amém? Porque isso é o que derruba as igrejas. Isso é o que desfaz a sua fé, é o que faz você deixar de progredir, de crescer, de se estruturar na palavra de Deus. Amém, pessoal?
Então Paulo falou assim, olha, fica aí, cuida do povo, não deixa eles ensinarem coisas erradas, porque eu já percebi que a fé está ficando de lado. O amor a Jesus, como ele diz no próximo versículo, que é o amor puro e verdadeiro, está ficando de lado. E as pessoas estão começando a virar filosóficas, estão começando a filosofar dentro da igreja. Ele falou, então isso não pode acontecer. A fé é uma só, ou você crê, ou não crê. Agora, eu discutir a fé, isso daí já é fora da palavra de Deus, amém? Está dando para entender, pessoal? Foi o que aconteceu com Caim também. Caim começou a questionar Deus, falou, por que eu estou sendo corrigido? Por quê? Mas tudo isso aconteceu por uma coisa, porque deixou o primeiro amor, porque deixou a intimidade, porque deixou de manter o coração puro para ouvir a voz de Deus, amém, pessoal? Isso é um alerta espiritual para a tua vida, e não é para você ser próspero, não é para você ter uma família abençoada, isso daí é para você, para a tua salvação, para a tua vida espiritual, amém? Para você manter a tua integridade espiritual, o teu coração, a tua alegria, a tua fé. Está dando para entender, pessoal? E eu estou sendo muito objetivo, não estou enrolando, não estou usando, dando a volta para chegar no objetivo, não, estou sendo direto, porque Deus é assim, Ele é objetivo, amém? Ele falou para Caim, Caim, o pecado está à porta, é você que deve dominar. Ele falou assim, se você proceder bem, será aceito, senão o pecado vai bater a tua porta. Talvez o pecado está batendo tanto na sua porta, que você não está tendo forças de dominar. Mas como é que eu consigo dominar o pecado? Voltando à minha intimidade, o meu primeiro. Provavelmente, quando Caim oferecia os frutos a Deus no começo, quando Abel ainda não era nascido, nossa, eu acredito que ele pegava o alface mais bonito da horta dele. Pegava aquele alfação, pegava um tomate gigante, colocava lá diante de Deus. Isso custa? Não custa, amém? É a mesma coisa quando nós vamos oferecer uma oferta, falando financeiramente a Deus. Poxa, minha melhor oferta, sei lá, R$10, é a maçã que eu tenho para oferecer a Deus. Você oferecendo a Deus aqueles R$10, falando assim, poxa, eu queria agradar mais a Deus, ajudar a obra de Deus, pode ter certeza que vai ser muito mais aceito, terá muito mais retorno na sua vida, do que aqueles que vêm e jogam 200, 300, 400, do que sobra. É o que o próprio Jesus falou, quando a viúva trouxe as moedinhas dela. Vocês conhecem essa passagem? Ele trouxe as 2 moedinhas, ele falou, olha, essa aqui trouxe a maior oferta. Eu acho que os discípulos, quando estavam do lado dele, falou assim, ué, mas como? Transferência bancária? Só se for. Porque aqui eu não vi ela colocando nada, não. Só se ela ligou para ele e falou, vai lá atrás da árvore lá que eu vou levar um saco de dinheiro lá. Porque Jesus falou assim, vem cá, olha aquela viúva. Ela ofereceu o melhor. E eles ficaram assim, discutindo, falando, mas cadê? Cadê a oferta dela? Não estou vendo nada. Aí Jesus falou assim, porque ela ofereceu tudo. Amém, pessoal? Porque ela queria agradar Jesus. Ela falou, Jesus, eu quero te agradar. Eu quero fazer com que você se sinta feliz comigo. Deus, Ele é feliz com você, amém? Você frequentando a igreja, você sendo uma pessoa de coração aberto para a obra de Deus, Eu conheço pessoas aqui que têm um coração mais aberto do que um pastor. Isso é verdade, amém? Tem pessoas dentro da igreja que, se brincar, ela faz mais na igreja do que o próprio pastor. Só que qual é a diferença do pastor para um membro? Primeira coisa é o chamado, Tem pessoas que têm o chamado, pessoas que não têm. E segundo, é em ti. Porque quando ele vem aqui em cima falar da palavra de Deus, ele não vem falar porque ele quer falar. Ele vem porque o Espírito Santo falou com ele, porque ele buscou a direção, Deus falou no coração dele, e ele vem e fala para você, amém? Talvez, isso é fato, talvez o nosso dia é tão corrido, eu vejo isso agora, como eu e meu irmão, nós temos um negócio, a gente levanta 6 horas da manhã, vai dormir 11h30, meia-noite, e às vezes eu chego em casa tão cansado, nem a barba eu tenho vontade de fazer, quanto mais orar, é ou não é? Você chega, poxa, o dia hoje foi uma lástima, e aí você chega em casa cansado, aí o filho já começa a gritar lá, aí você já começa a ficar estressado, e a esposa está demorando para sair a janta, e aí já, é ou não é? E aí assim, como é que você vai orar numa situação dessa? Como é que você vai ter intimidade com Deus? É ou não é verdade? Nossa, aí é difícil. Só que é quando nós deixamos isso para lá, e começamos a colocar Deus como prioridade, como Abel fez, ele falou, eu quero agradar a Deus. Talvez o dia dele foi tão, as ovelhinhas fugiu,
os boizinhos dele fugiu, um caiu no buraco, ele teve que pegar. Foi um dia difícil, mas quando chegou na hora de ofertar, ele ofertou o melhor. Está dando para entender? Sim ou não, pessoal? Eu estou sendo muito objetivo aqui, para não enrolar, para não estender o culto, amém? Porque eu acredito nisso, é a objetividade do Espírito Santo que faz milagre, amém? Então, na verdade, isso é um alerta para nós. Queria que você colocasse isso hoje no teu coração, que você saísse desse culto hoje falando assim: olha, eu estou 1 semana na igreja, hoje eu estou assim, mas talvez daqui a 1 ano, 2, eu vou estar como Caim. Eu acho que está ótimo assim, eu acho que eu ir 2 vezes na semana na igreja está bom demais. Não é? Eu orei lá na igreja, né? Eu frequentei o culto lá, comi uma coxinha na cantina, tomei um cafezinho lá embaixo. Nossa, os irmãos a bênção, mas não é isso que Deus quer. Sua salvação não vem por isso, ela vem pela intimidade, amém? Ela vem não pelo seu trabalho, não pelo seu serviço. É como um músico, já vou terminar, é como um músico. A gente chega num estágio, e eu estou aprendendo muito, mas a gente chega num estágio que você toca tão bem, que você chega aqui em cima e você esquece da espiritualidade, você usa o seu profissionalismo, você que está embaixo, você até sente o Espírito Santo, mas ele aqui em cima, ele está tocando só, amém? E aí vai chegar uma hora que Deus vai falar assim para ele: poxa, um exemplo, vai, o Richard, o Adriel, o Danilo, olha, eu estou gostando muito, vocês estão vindo todos os cultos, vocês estão certinho, está tocando nas notas bonitinho, mas eu não estou recebendo nada do que vocês estão fazendo aí, amém? Não estou recebendo, não estou ouvindo nada, só estou ouvindo o pastor cantar e o povo. Eu não estou ouvindo o teclado, não estou ouvindo a bateria, não estou ouvindo a guitarra, amém? Não estou ouvindo. Dentro da igreja, quem conhece a história da mulher com fluxo de sangue? Todos conhecem? Quem não conhece, eu vou resumir. Uma mulher com 12 anos sofria com uma doença, uma hemorragia constante. E ela ouviu falar de Jesus. E o que ela fez? Eu vou tocar em Jesus. E aí tinha uma multidão, aquele monte de gente assim, e ela foi se arrastando, aquele povo com os pés fedidos, e ela lá, arrastando. Imagina aquele monte de homem correndo atrás de Jesus, e Jesus lá no frazão, é frazão, né? Lá no frazão, e aqui um monte de gente aqui, e ela arrastando, aquele monte de sangue escorrendo, e quando ela tocou em Jesus, ela ficou curada. Vou falar dentro da igreja, você só alcança o toque de Jesus quando você se esforça para isso, amém? Intimidade, se aproximar de Deus, não é uma coisa que acontece assim num culto só. Existe um esforço, existe uma dedicação, amém? Para que eu possa me aproximar de Deus. Todo mundo na Bíblia que tentou tocar em Jesus, que tentou chegar perto de Jesus, teve que se esforçar para isso. Zaqueu teve que subir numa árvore, amém? O Bartimeu teve que gritar igual um doido lá: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo: cala a boca, cala a boca. E ele: Jesus. Até que Jesus parou. O esforço dele foi tão grande, a fé dele foi tão grande que fez parar Jesus. Será que nós estamos parando Jesus? Será que eu estou me esforçando o suficiente para chegar perto dele, para ele falar: o que você quer? Foi o que ele falou para o cego. Ele falou: o que você quer? Amém? Sabe por que ele perguntou o que você quer? Porque além do esforço que o cego tinha feito, falando contra as pessoas que estavam falando contra ele, e o fato dele ter levantado e corrido até Jesus, Jesus ainda queria ver se ele tinha convicção do que ele queria. Você acha que Jesus não sabia que ele era cego, que ele queria ver? Mas Jesus olhou para ele e falou assim: o que você quer? Aí ele falou: Senhor, que eu veja. E aí Jesus trouxe a cura para ele, amém? Eu vou dizer uma coisa para você hoje, com todo temor no coração. Talvez o teu esforço não está sendo suficiente para parar Jesus. E talvez quando ele parar para ouvir você, ele ainda vai te perguntar: o que você quer? Por quê? Porque ele quer ver a sua convicção, ele quer ver se você está decidido mesmo, amém? Na nossa caminhada com Jesus, para nós alcançarmos a salvação, é assim que funciona. A gente tem que se esforçar todos os dias, porque para pecar é assim, ó. Para você xingar é assim, para você roubar é 2 minutos, para você mentir é assim, ó, rapidinho, para você adulterar, para você fazer tudo que tem que fazer de ruim é muito rápido, mas para você manter a comunhão com Deus é um trabalho pesado, amém? É difícil. E ainda no final, Jesus vai olhar e falou assim: você tem certeza que é isso que você quer? Amém? Olha para quem está e diga assim: você tem certeza que é isso que você quer? Fala para ele aí. Amém, pessoal? Olha, o Espírito Santo está falando demais, amém? Eu estou com 2 folhas aqui, ó. Olha só.
2 folhas. Mas isso daí é por quê? Porque quando eu vou lendo, o Espírito Santo vai me falando. Só que não tem coisa que não dá para ir falando aqui no culto, amém? Quem dirige aqui é Deus. Mas está aqui, ó, muita coisa. Eu fiz uma anotação aqui que eu vou ler para você. Presta atenção. Olha só, diz assim, ó. Nós sempre achamos que o nosso trabalho é o suficiente para agradar a Deus. Talvez porque somos bons no que fazemos. Temos muito trabalho, mas pouca intimidade. Diga graças a Deus. Diz assim, ó, meu trabalho é pesado. Falei. Para você alcançar a tua salvação, manter a tua salvação, é um trabalho pesado. Eu vou te contar um segredo, olha aqui para mim. A salvação é um estado. Eu estou salvo, mas eu não sou salvo. Deu para entender? Eu estou salvo, mas eu não sou salvo. Por quê? Porque hoje eu estou salvo. Daqui 15 minutos eu pecando, eu não estou mais. Amém? Então eu não sou salvo. Não coloca na tua cabeça que só porque você frequenta a igreja, porque você é um obreiro, porque você é um músico, porque isso e aquilo, que você está salvo. Não está. Você pode ser, olha, eficiente. Deus, como ele olhou para a igreja de Éfeso e falou assim, olha, 10. Vocês estão 10. Mas cadê vocês na minha presença? Cadê a intimidade de vocês? Cadê o primeiro amor? Amém? É a mesma coisa. Eu estou salvo, mas eu não sou salvo. Eu preciso ter um trabalho pesado. Preciso todos os dias me renunciar os pecados, as vontades que vêm, para eu poder manter a minha salvação. Amém? E o resultado final é excelente, espetacular. Que a Bíblia diz que aquele... Vamos lá, eu vou ler para você. Vamos lá, em Apocalipse. Eu vou ler porque eu não posso falar, tem que ser na Bíblia. Amém? Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Diz assim, ó, versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga graças a Deus. Então, qual que é a estrela da manhã? É a presença de Deus, amém? A Bíblia nos fala a respeito da estrela da manhã, igual aquela canção, quem conhece? És a nossa estrela da manhã, amém? Cordeiro Santo que nos trouxe, é Jesus, aquele que vence, que vai até o final, ele vai ter um encontro com Deus, vai ter um encontro com Jesus. Tem uma música que eu gosto muito de cantar, não vou cantar não, pode ficar tranquilo, que ela é bem antiga, ela diz assim, ó, como é que é? Esqueci, calma aí que eu vou lembrar. Ela diz assim, ó, vem Jesus, a igreja clama, vem nos tirar dessa lama. Quem conhece? Vem Senhor, teus filhos te aguardam. Aí ele fala assim, ó, vem nos levar lá pro repouso, nossa alma geme e chora, ela precisa do eterno pouso. Fala assim, ó, eu preciso descansar em Deus, fala aí. Mas eu estou falando de salvação, amém? O nosso final é a salvação, é descansar em Deus. A gente vai descansar em Deus, amém? Infelizmente, culpa de Adão, né? Hoje a gente vive nessa vida toda aqui. Culpa de Adão e Eva. É ou não é? Hoje a gente tem que trabalhar. Mas o final disso é a salvação, amém? A vida eterna com Deus. Coloca isso no teu coração. Eu não estou com arrogância, não estou... É o Espírito Santo, isso daí serve para mim, para você, porque eu posso estar aqui hoje pregando, daqui a 20 anos, eu posso morrer e não ir para o céu, amém? E você pode estar aí me ouvindo, talvez até com o coração meio duro, poxa, rapazinho aí tá, né? Sei não, mas aí daqui 2, 3 dias você fala, Espírito Santo, estou aqui, e aí o que vem para você? A salvação, amém? Então fala assim, ó, então vamos lá, 3 frases que você vai dizer hoje. Primeira frase, eu não quero ser o melhor, falei, eu quero oferecer o meu melhor.
Segunda frase, fala assim comigo. Eu estou salvo, mas eu não sou salvo. Agora, a mais importante de todas, diga assim, ó, o meu trabalho não é mais importante do que a minha intimidade. Amém? Olha para quem está ao seu lado e diga assim, ó, guarde isso no teu coração. E você verá grandes bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus com fé. Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaiccf. E fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!